Opa, e aí, beleza? Pessoal, esse tipo de manhwa tá sendo bem escassez de poder ver, porque eles estão modificando, em vez de ser só zumbis, estão botando várias outras coisas agora, monstros, etc. Pessoal, quem viu a comunidade sabe que eu passei por um problema de gripe, né? Eu fiquei gripado, mas eu já tô me recuperando e também tá foda, velho. E além da gripe, toda vez tem um problema que sempre acontece comigo, e toda vez que eu começo a falar aqui pra poder gravar o áudio, mano, passa carro do inferno, carro e moto do inferno, começa a passar, tipo, a rua tá em silêncio total, aí começa a passar carro do inferno, parece que liga um alarme na rua e o pessoal sabe que eu tô falando, aí eles começam a gritar, é uma coisa maluca, velho, mas tudo bem, né, de resto tudo bem, espero que vocês gostem desse top 5 aqui, mais de apocalíptico, e vamos seguir evoluindo, né. Voidman. Qual foi a última vez que eu fui feliz? Será que quando eu estava com a minha família? Mas eu não consigo me lembrar nada além do juízo final, que foi antecipado pela humanidade que resolveu brincar de Deus, destruindo metade do mundo. O mundo, que era lindo, agora é só um resquício do que já foi um dia. Os olhos das pessoas já não tinham mais esperanças. Mesmo com tanta tristeza, eu ainda era feliz. A minha família sempre sorria para mim. Até que aquele dia acabou acontecendo. Alguém sabe quando fazer até um ateu aceitar um Deus? Quando eles estão completamente desesperados. Nenhuma pessoa que tem um futuro próspero vai buscar Deus. E o choro de toda a humanidade fez com que esses deuses se lambessem os beiços, implorando por adoração. Cada mundo apareceu um Deus. Esses deuses começaram a dominar os pobres coitados. Mas tinha um preço a se pagar. Um preço muito triste. 15 anos no futuro, os deuses fizeram um progresso construindo metade das coisas que a humanidade levaria uma eternidade para construir. Só que nem todos eram bem-vindos nos templos. Só tinha duas maneiras de você ser aceita como servo de um deus. Se sacrificando, e a outra era trazendo um sacrifício. E isso fez com que parentes, vizinhos, irmãos, irmãs, pais, filhos, todos começaram a se vender para entrar nos templos, vendendo seu parente mais próximo ou seu pior inimigo. Eu já não sei meu nome. Qual é meu nome mesmo? Essa situação para mim já é normal. Quando os deuses ganharam formas, os meus pais e meu irmão foram mortos em sacrifícios. E eu escapei por pouco. Agora finalmente eu cheguei até o templo do deus Biriki, que é o deus do ouro, que transforma os seus sacrifícios em ouro e consome as suas almas. Eu não tenho medo dele, pois eu perdi a minha alma muito tempo atrás. Lógico, eu a vendi para o vazio. Como ele não teria alma para alimentar Bariki, então ele resolveu matar nosso prota. Mas nosso protagonista ele tinha um segredo. Ele conseguiu um poder que era capaz de rivalizar com os deuses. A vaca queime todos que ousarem tocar em mim. Brás, corte meus inimigos lentamente que ousarem me ameaçar. Lógico que um poder emprestado pelo próprio inferno tinha um pequeno sacrifício, ele dói muito ao ser usado. Mas esse preço era barato demais para ver esses falsos deuses morrendo. Nosso prota ele conseguiu um poder do vazio, na qual ele poderia invocar os lords do inferno. E ele poderia utilizar esse poder para poder rivalizar com os deuses. Pai, mãe, irmão, assim que eu terminar meu sacrifício, será que eu poderei finalmente descansar em paz com vocês? Lord Mana. Yanks se pergunta por que ele cobiçou. Sempre quando os humanos cobiçam algo que não é para ser deles, sempre acaba dando merda. Como por exemplo a Eva quando ela cobiçou o fruto. E agora Ian, bem fraco e ferido, ele se lembra que ele cobiçou uma pedra de mana, que levou ele até uma masmorra de rank 6. Normalmente precisaria de vários caçadores de rank 5 ou rank 6 para conseguir finalizar essa masmorra. Mesmo Ian sendo um caçador muito forte de nível rank 7, ele não foi abençoado com uma das coisas que seriam mais principais daquele mundo, que era a mana, fazendo com que ele seja bom espadachim, mas ele não tem mana, então ele não poderia invocar a aura em sua espada, ou jogar magia em seus inimigos. Ele pensou que essa masmorra seria até fácil, porque o líder daquele grupo mostrou tal confiança, mas no fim Ian teve que ver todos eles morrendo, e só ele ficando vivo. E como que eles iriam saber que um golem que aparece só em masmorra de rank 5 apareceu naquela masmorra? Esse golem só tem uma fraqueza e seria muito impossível matar ele, é muito difícil matar um golem. E a única fraqueza deles fica no peito dele, que é um núcleo de mana que ele tem. Isso pode até ser cruel, mas ele sabe que a lei do sobrevivente ajudou ele a sobreviver. E antes daquelas pessoas todas morrerem, elas conseguiram deixar o golem fraco. Então ele teria uma chance, só uma chance, de conseguir vingá-los. E ele conseguiu finalmente terminar o que todo mundo tentou fazer, que era eliminar aquele golem. Mas ele acabou se achando demais. E isso fez com que ele abaixasse a sua guarda. E o golem, antes de morrer, acertou um golpe mortalmente nele. E ele se sentia muito mal por ele ser muito fraco. Mas ele sabe que essa vida já era. Ele não era um tipo de pessoa que nos últimos momentos da sua vida iria se lamentar de tudo. E antes que o seu sangue acabasse e ele entendesse que já estava tudo acabado, ele recebeu uma mensagem que tudo que ele passou era um tutorial. Isso deixou ele em choque. Ele treinou por anos para tentar conseguir ativar a mana e nada dele ativar. Ele até desistiu de tudo.
E agora tá falando pra ele que tudo ali foi um tutorial e ele seria mandado para um mundo de era medieval. E agora que ele recebeu a mensagem que o treinamento finalmente iria começar. E ele sempre foi muito focado e por isso o mesmo resolveu ficar só caladinho vendo o que estava acontecendo ali ao seu redor, para que ele pudesse criar mais informações para poder entender o que estava acontecendo ali naquele momento, ficar mais por dentro daquela jornada que ele está sendo forçado a entrar. E assim que ele chegou no local, ele teve que dar o nome dele e acabou passando por uma lista de chamada. Eles iriam começar o primeiro treinamento e todos eles teriam que dar 50 voltas no campo de treinamento. Só que aquele campo de treinamento era maior que um campo de futebol. Ian, por ele ser muito fraco usando mana, ele treinou muito o seu corpo, então aquilo ali pra ele não foi muita coisa não. Por isso que ele foi a primeira pessoa, no primeiro dia do treinamento, a conseguir concluir essa missão que foi dada pelo instrutor. Mana também acabou aceitando ele como uma pessoa bem digna, já que ele sempre demonstrou muito esforço. Devido a tanto cansaço, ele acabou desmaiando, mas em seus sonhos algo intrigante acabou acontecendo. Uma pessoa bem parecida com ele, chamada de Ian Ignis, filho de uma mãe e um pai amoroso que acabou perdendo tudo por uma falsa acusação e viu a sua família renomada sendo mortas e tratada como traidores. E sua mãe, antes de morrer, ela avisa para ele que ele tem que tomar cuidado com o príncipe herdeiro. Com essas lembranças, Ian acabou acordando e ele descobriu que ele despertou o destino de Ignis. E agora ele teria que limpar o nome da família daquela pessoa que parecia muito com ele. E se ele seguisse esse caminho, ele seria abençoado pela mana. Ian, ele não é bobo nem nada, ele sabe que esse destino é frio e mortal. Reino eterno. Em um momento de crise, só podemos confiar na nossa família. Tian, ele era um dos últimos sobreviventes do Armagedon. Tudo o que restou para ele era sua irmã Xian, que estava à beira da morte. Tian já tinha vivido esse futuro, e esse futuro acabava sempre assombrando ele, já que ele sempre tinha que ver sua irmã morrendo e não tinha nem tempo de descansar o seu luto, já que ele perderia sua vida em seguida. E antes dele renascer pela primeira vez, ele nos conta que ele era uma criança especial, que poderia ver fantasmas. E os seus pais, meio com medo e receio dele, por ele ser uma criança que conseguia ver fantasmas, abandonaram ele por causa do dom dele. Deixando ele no orfanato, de graça mesmo, simplesmente de graça. E por sorte do destino, Tim acabou achando uma família que o adotou e aceitou ele com todos os seus dons e defeitos. Lá ele era muito feliz, como nunca passou na sua infância toda. Mas como um vento que vem e passa, os seus pais acabaram morrendo cedo. E como uma promessa que deveria ser cumprida, Tian prometeu que ele iria proteger sua irmã com a sua vida, de todo o caos que pudesse aparecer na frente dela. E quando ele ficou maior, ele ficou mais aberto ao seu poder e aprendeu a controlá-lo, usando ele agora ao seu favor e caçando aquelas pessoas que os assombravam. Entretanto, seus poderes não serviram para salvar sua irmã no final. E agora ele retornou de novo 3 dias antes do Armagedon. Quando você pensa numa catástrofe, igual você vê nas novelas, você pensa numa coisa vindo devagar. Só que o Armagedon vem tudo de uma vez. É como se Deus realmente tivesse esquecido da gente. E depois de ver a sua irmã morrer várias vezes, Tian, ele aprendeu um pouco mais sobre como utilizar os seus poderes no futuro. Ele aprendeu a canalizar o seu poder utilizando a meditação. Ele descobriu que quando ele exorcizava os fantasmas, ele meio que roubava a essência do fantasma. Então ele poderia canalizar aquela essência para usar como poder. Mesmo sendo um ponto de início, ainda era alguma coisa, já que no primeiro futuro dele ele não sabia de nada. Dessa vez, quando ele retornou, ele sentiu que estava uma coisa diferente. Ele ficou meio paralisado e tinha uma pérola no seu corpo. Essas pérolas são utilizadas para quê? Para quando você matar uma criatura, você tomá-la e ficar mais forte. Porém, ele não podia pensar mais nisso nesse momento. Ele tinha que resolver o problema dele para salvar as pessoas que ele amava e salvar sua irmã. E ele só tinha 3 dias, então ele ligou para várias pessoas importantes para ele que pudesse construir um bunker, na qual ele pudesse usar como escudo da primeira leva de horta de demônios. E depois de concluir todos os trabalhos ali, ele chamou sua irmã para protegê-la lá dentro e começou a falar para ela coisas do futuro que ele sabia que ela pensaria que ele é louco, mas ele tinha que falar. Porque ele precisa urgentemente salvar sua irmã, já que a primeira onda de monstros vai ser as mais brutais, e as pessoas que estão ali inocentemente que não sabem dessa onda de monstro, serão usadas como isca para alimentar os monstros para que ele possa salvar sua irmã, mesmo que isso custe a vida de pessoas inocentes. A roda do mundo. Quando as leis e a moral humana é tirada da humanidade, tudo acaba se tornando uma chacina total. Ming estava ciente disso, e logo nesse mundo pós-apocalíptico ele percebeu que não dá para confiar em ninguém, nem nos seus companheiros de equipe, já que ele foi deixado para morrer por um companheiro de equipe dele, por 10 anos de sobrevivência nesse mundo de caos e sofrimento, e agora a sua vida seria tirada dele. 10 anos atrás ele nos conta que um experimento humano para dizimar metade da população foi jogada no meio das pessoas, e depois disso várias pessoas começaram a virar zumbis. E não só ela, os animais também começaram a ter mutações. Isso acabou ocasionando muitas mortes. Como ar de esperança, uma roleta acabou aparecendo em todos os lugares do mundo. E essa roleta era meio que um guia de sobrevivência. Você poderia ganhar itens, remédios, comidas e até poderia despertar um poder mágico para poder ter mais sobrevivência nesse mundo pós-apocalíptico.
Lógico, depois que as roletas apareceram, elas começaram a ser comercializadas. Infelizmente, para você girar as roletas, você precisa matar os zumbis. Isso acabou levando a uma grande guerra entre os humanos, já que todo mundo queria ter os poderes da roleta. E com o passar dos anos, os humanos perceberam que criar um grupo seria melhor para poder controlar a roleta e matar mais zumbis. E Ming se encontrava lá no meio desse grupo. E ele era um soldado desse grupo. Ele sabia que tudo que ele precisava fazer ali era sobreviver. Ele precisava fazer de tudo para sobreviver. E não importa o que acontecesse, ele precisava fazer de tudo para sobreviver. Em pouco tempo ele acabou deixando seus sentimentos de lado porque ele precisava sobreviver. E o seu grupo era muito conhecido e eles acabaram achando uma roleta. E um membro do seu time acabou traindo ele porque ele queria pegar a roleta para ele. E agora Ming ele foi deixado para morrer como um gado. Ming ele sabe que ele não era um santo, então ele pediu para se alguém no universo tivesse ouvindo ele, que o vingasse, mas o universo ele é cheio de surpresa. Ming ele acabou sendo agraciado com o retorno do tempo, e ele acabou retornando horas antes do começo do fim. Ming ele sempre foi uma pessoa justa em seu passado, e ele por ser uma pessoa muito justa, ele acabou não usando o cartão de crédito do seu pai no seu passado, porque ele se sentia muito envergonhado de usar o dinheiro dos seus pais que faleceram. Mas agora ele sabe do futuro, então ele vai usar tudo ao seu favor. Ele tinha uma namorada, só que quando aconteceu o pós-apocalíptico, ele descobriu que a sua namorada teve um caso com um cara que era conhecido deles. E depois que eles encontraram esse cara quando o mundo virou de ponta cabeça, ela acabou confessando pra ele que sempre traía ele e acabou deixando ele sozinho, mesmo ele fazendo de tudo para sobreviver e ainda carregando ela nas costas como um peso morto para que ela pudesse sobreviver também. Mas dessa vez ele não vai cometer o mesmo erro do seu futuro. Ninguém não era uma pessoa ruim, então ele avisou para ela não se meter com aquele amante dela, já que no futuro esse amante dela vai trocar ela por 3 latas de comida. Ninguém ele sabe que ele precisa de recursos. E uma coisa que vai acabar se tornando escassez no mundo apocalíptico é recursos médicos. Então ele vai rapidamente a um hospital e acaba roubando vários medicamentos de lá e ainda deixa um dinheirinho só pra falar que ele não roubou, né, praticamente. E depois disso ele vai pra uma loja comprar roupas mais fortes, né, roupas de guerra mesmo, e compra algumas armas. Até paga o preço maior só pra ter aquelas armas. Ming ele não vai direto para sua casa, já que ele se recorda que no futuro a primeira roleta que vai aparecer é num condomínio. Então ele vai direto para esse condomínio, mesmo que ele ultrapasse todas as leis, ele não tá nem aí, já que daqui a pouco o mundo vai virar de ponta cabeça mesmo, já que quem controla a roleta controla o mundo. Monstros do outro mundo. Para alguém popular que tem muitos amigos, a escola se torna um lugar legal para ficar frequentando. Mas para Nero, aquele lugar era seu inferno pessoal. Todos os dias os valentões acabavam agredindo ele, descontando as suas frustrações nele, já que Naro ele sempre era um aluno novo, e sem amigos e sem ninguém para poder criar grupos com ele, então ele simplesmente era o alvo perfeito para eles. Então ele literalmente foi marcado para sofrer na escola. Nara ele sempre queria revidar, mas com o passar do tempo, seu corpo foi ficando mais e mais fraco. E o seu corpo ele era muito fraco, então ele tinha que tomar remédios para anemia. Isso trazia para ele um prato cheio para valentões. Alguém novato e ainda por cima alguém fraco. Então essa pessoa não poderia revidar. E os valentões amavam isso. Então todo dia no fim da aula, ou na entrada da escola, ou no horário de almoço, ele era espancado física e verbalmente. Mas nesse dia específico, no seu meio de seu espancamento, ele acabou sendo salvo, já que o espancador dele era um gado de uma garota. Pra esse cara não mostrar o lado ruim dele, entre aspas, ele acabou parando de bater em Naro. Naro ele se cansou de viver essa vida infeliz, até porque ele não tinha ninguém para ficar perto dele. Então ele decidiu ir por um caminho mais fácil. Só que por sorte a sua avó acabou mandando uma mensagem para ele, dizendo o que ele queria comer hoje à noite. Isso fez com que ele levasse um pouco de esperança para ele. Ele queria descansar em paz, mas pela sua avó ele aguentaria mais um pouco. Naro ele não tinha nenhum momento de paz, até nos seus sonhos ele era atormentado, já que nos seus sonhos ele sempre via alguém correndo. Quando ele chegava em casa ele sentia muita vergonha da sua avó por ver o corpo dele todo machucado. E a sua avó, ao chamar ele para comer, ele pensava como é que ele iria esconder esses ferimentos. Mas por sorte o entregador acabou chegando em sua casa e Naro foi correndo pro banheiro tomar banho. E a sua avó ela foi correndo atender o entregador. E quando Nero tomava banho, algo estranho acontecia na sua sala. A sua avó estava lutando contra um monstro, e esse monstro dizia que estava atrás de uma chave. Isso era muito estranho. A avó de Naro, uma velha indefesa, na verdade era uma pessoa muito forte. Em pouco tempo, antes de Naro sair do banheiro, ela conseguiu lidar com aquele monstro. E a avó de Naro acabava escondendo um segredo muito grande dele. E ela falou para ele que eles precisavam fugir de novo. Naro ele não sabia de nada. E a única coisa que era estranha para ele é que eles sempre precisavam fugir e fugir de novo. E chegou um momento que ele até parou de perguntar o porquê eles fugiam. E a sua avó mandou ele para ir para a escola no dia seguinte para que ele buscasse o histórico escolar. Lógico, como ele vivia um terror nessa escola que ele estava frequentando agora, ele só queria seguir o baile. Então ele simplesmente falou, tá bom, vou para a escola, pegar o histórico e vir embora. E quando o Naro estava saindo para ir para a escola, ele percebeu que vários entregadores passaram por ele, e ele sentiu um cheiro muito estranho nesses entregadores.
E ficou mais estranho quando ele foi até o caminhão dos entregadores e viu que não tinha encomenda nenhuma. Então, como que pessoas com mãos vazias estavam perto do seu apartamento, logo como seu instinto de sobrevivência, ele foi correndo até a sua avó, correndo lá para ver se estava acontecendo alguma coisa com ela. Mesmo ele estando em quantidade, ela conseguia lidar muito fácil com eles, já que ela tinha vários poderes. E de uma velha indefesa, ela se tornava uma pessoa bem poderosa. Só que Nara acabou sendo capturada por outro monstro que a sua avó tinha jogado mais cedo pela janela. E mais a sua avó acabou lidando com aquele monstro usando o seu último resquício de poder para poder matar aquele monstro, para que ele não vazasse que a chave estava ali. E a sua avó, ela nos conta que, na verdade, Naru, ele é uma grande chave para abrir o portal demoníaco. Por isso que ele era fraco porque o poder dele era selado. E a sua avó, para salvar ele, já que o poder dele está selado, então ele não poderia se curar, então usando suas últimas forças, ela devolveu para ele o seu poder. E ela se sentia muito triste por deixar ele sozinho nesse mundo agora. E por causa dele, muita gente poderá morrer se ele não conseguir descobrir a verdade em pouco tempo, já que ela não estará ali para contar para ele.